Essa sua caminhonete velha não vai sair daqui hoje. A voz arrastada e cheia de deboche cortou o silêncio da estrada de terra. Para o policial Matias, aquele homem com roupas sujas de poeira e mãos grossas de trabalho era só mais um alvo fácil. Todos nós já sentimos aquele frio na barriga quando somos parados por uma autoridade. Aquele medo de estar errado, mesmo sabendo que estamos certos. É a dor de ser pequeno diante de quem deveria nos proteger, mas que, às vezes, usa o poder para oprimir. Samuel, o criador de gado, apenas olhou para o policial, respirou fundo e continuou calmo. Ele conhecia aquele tipo de homem. Mas o policial Matias não sabia com quem estava lidando. Até que, com a tranquilidade de quem apenas cumpre seu dever, Samuel pegou seu celular antigo e fez uma única ligação. O que aconteceu em seguida foi uma reviravolta que ninguém naquela estrada poderia imaginar. A arrogância do policial se transformou em pânico em menos de 10 minutos. Nesta história, você verá o momento exato em que o jogo virou e o predador se tornou a presa. A justiça pode até parecer demorar, mas quando ela chega, é implacável. Gostou? Então, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Isso é muito importante e ajuda nosso canal a trazer mais histórias de justiça como esta para você. E queremos saber a sua opinião. Você acredita que a honestidade e a integridade ainda são as maiores forças que uma pessoa pode ter? Escreva justiça aqui nos comentários se você concorda que o bem sempre vence. E claro, se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder mais nenhuma história emocionante. Agora, vamos à história. O sol de fim de tarde castigava a lataria da velha caminhonete. A poeira vermelha, fina como talco, subia da estrada de chão e grudava no suor que escorria da testa de Samuel. Ele dirigia devagar, não por opção, mas por necessidade. A suspensão do veículo, testada por décadas de buracos e trabalho duro, já não era a mesma. Na caçamba, lonas cobriam caixas de medicamentos e sacos de suplementos para o rebanho. Era o fim de uma longa viagem à cidade vizinha, e tudo que Samuel queria era chegar em casa, na sua fazenda, antes do anoitecer. Ver sua esposa, Lúcia, e sentir o cheiro do café fresco que ela certamente prepararia. Ele conhecia aquela estrada como a palma da sua mão. Cada curva, cada valeta, cada trecho onde a lama costumava se acumular depois das chuvas. Por isso, achou estranho quando viu, logo após a curva do Riacho Seco, uma viatura da polícia parada de forma atravessada, bloqueando parcialmente a passagem. Não era comum ver patrulhas por ali. Aquela era uma área tranquila, habitada por gente trabalhadora que mal tinha tempo para confusão. Reduzindo a velocidade, Samuel encostou a caminhonete no acostamento improvisado. Um policial desceu da viatura, ajeitando o cinto de utilidades. Ele era mais jovem que Samuel, mas carregava um ar de superioridade que não combinava com o cenário rural. Seu rosto estava fechado, os óculos escuros escondendo seu olhar. O policial se aproximou da janela do motorista. Samuel baixou o vidro, e o calor do fim de tarde pareceu invadir a cabine. "Boa tarde, guarda", disse Samuel, com a voz calma e um leve aceno de cabeça. O policial, cujo nome na tarjeta lia-se Matias, não respondeu ao cumprimento. Ele bateu com os nós dos dedos na porta da caminhonete, o som seco ecoando no silêncio. "Boa tarde, é o que vamos ver", disse Matias, com a voz arrastada. "Documentos do veículo e habilitação." Samuel, sem pressa, mas com eficiência, pegou a carteira de couro gasta no porta-luvas e entregou os documentos ao policial. Matias os pegou com uma ponta de desdém, folheando-os lentamente. Ele olhava do documento para o rosto de Samuel, como se procurasse algo errado. "Samuel, criador de gado", leu o policial em voz alta, quase como um deboche. "Então, seu Samuel, muito ocupado hoje." "Apenas fazendo as compras do mês para a fazenda, guarda." "Tudo em ordem", respondeu Samuel, mantendo a serenidade. Ele não gostava daquele tom. Conhecia homens bons que vestiam aquela farda, homens que arriscavam a vida pela comunidade. Aquele, no entanto, parecia ser de um tipo diferente. Matias deu a volta na caminhonete. Ele chutou levemente um dos pneus, que, embora gasto, ainda estava dentro das normas. Ele parou na traseira e puxou a ponta da lona que cobria a carga. "O que temos aqui, Samuel? Transportando algo que não devia?" "São medicamentos para o gado. Vitaminas, vermífugos, coisas da lida. Tenho as notas fiscais de tudo, se o senhor quiser ver." Matias riu, uma risada curta e sem humor. "Notas fiscais? Ah, todo mundo tem notas fiscais.
O problema é que essa sua carga, ela me parece irregular. Samuel franziu o senho. Irregular como, guarda, são produtos veterinários comuns, comprados em loja de renome na cidade. O policial voltou para a janela do motorista, entregando os documentos de volta. Havia um brilho diferente em seu olhar agora, um brilho que Samuel conhecia bem, o da ganância. Sabe o que é, Samuel, começou Matias, baixando o tom de voz, como se contasse um segredo. Essa lona aí não é a cobertura adequada para transporte de produtos químicos. E esse pneu dianteiro seu está me parecendo meio careca. Sabe, se eu fosse aplicar o regulamento ao pé da letra, eu teria que apreender essa sua caminhonete. E a carga? Bom, a carga ficaria retida para análise. O coração de Samuel deu uma batida mais forte, não de medo, mas de raiva. Uma raiva fria e controlada. Ele sabia que os pneus estavam bons, e a lona era a mesma que todos os fazendeiros da região usavam há 50 anos. Guarda, eu respeito seu trabalho, disse Samuel, escolhendo as palavras. Mas o senhor e eu sabemos que não há nada de errado aqui. Eu só quero ir para casa. Meus animais precisam desses remédios. Matias sorriu. Era o sorriso de quem tinha o peixe no anzol. Eu entendo, Samuel. Eu entendo. A vida no campo é difícil. E eu sou um homem razoável. Veja bem, essa burocracia toda de apreensão, multa, é um transtorno. Para mim e para o senhor. Ele se inclinou um pouco mais para dentro da janela. O cheiro de seu perfume barato invadiu a cabine. Podemos resolver isso aqui. De um jeito simples. Uma ajuda de custo para a manutenção da viatura, se é que o senhor me entende. E aí o senhor segue seu caminho, e eu finjo que não vi essa irregularidade. A extorsão. Clara como o dia. Samuel sentiu o sangue subir. Ele passou a vida inteira construindo seu nome com base na honestidade. Trabalhou de sol a sol, desde os 14 anos, para ter o que tinha. Nunca deveu nada a ninguém. E agora, esse homem, escondido atrás de um distintivo, tentava roubá-lo à luz do dia. Guarda, disse Samuel, sua voz agora um pouco mais baixa, mas firme como uma rocha. O senhor está cometendo um erro muito grave. Matias gargalhou. Erro? O único erro aqui é o senhor tentar negociar comigo, seu fazendeiro. Ou o senhor colabora, ou sua caminhonete dorme no pátio hoje. E sua carga vai estragar no sol. A escolha é sua. O policial se afastou, cruzando os braços, dando a Samuel tempo para pensar na proposta. Ele tinha certeza de que o velho cederia. Sempre cediam. O medo de perder o veículo e a carga era sempre maior. Samuel observou o policial por um momento. Ele viu a arrogância, a certeza da impunidade. E sentiu pena. Pena e uma profunda tristeza por aquele homem. Então, com a calma que o acompanhará por toda a vida, Samuel esticou o braço, não em direção à carteira para pegar dinheiro, mas em direção ao seu velho celular, que estava no suporte do painel. Matias viu o movimento e seu sorriso aumentou. Isso, bom menino. Pegando o dinheirinho para o café? Mas não, espere. O sorriso de Matias desapareceu quando ele viu que Samuel não estava abrindo um aplicativo de banco. Ele estava discando um número. Um número que ele parecia saber de cor. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Matias, sua voz perdendo o tom de deboche e ganhando uma nota de irritação. Vai ligar para quem? Para sua esposa. Samuel colocou o telefone no ouvido. Ele olhou diretamente nos olhos do policial, embora os óculos escuros o impedissem de ver a reação completa. Não, disse Samuel, tranquilamente. Vou ligar para o chefe do senhor. A risada de Matias voltou, agora nervosa. O meu chefe? Você nem sabe quem é meu chefe, seu velho. Você está blefando. Desligue isso agora, ou eu vou adicionar desacato à sua lista de problemas. O telefone chamou 2 vezes. E então, uma voz do outro lado atendeu. Cláudio. Boa tarde, disse Samuel, ignorando completamente as ameaças de Matias. Aqui é o Samuel. Desculpe ligar assim, sei que você está ocupado. Mas é que estou aqui na Estrada Velha, perto do Riacho Seco, e estou com um pequeno problema. Matias congelou. O nome Cláudio ecoou no ar. O policial sentiu um arrepio subir pela espinha, mas tentou disfarçar. Cláudio? Que Cláudio? Seu primo? Ele não pode te ajudar agora, seu. Samuel levantou um dedo, pedindo silêncio, enquanto ouvia a voz do outro lado.
Isso. Um de seus homens, eu acho. O nome na tarjeta é Matias. Ele está, digamos, encontrando muitos problemas na minha carga de remédios. Matias sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Cláudio não era um nome comum. E na hierarquia da polícia local, só havia um Cláudio que importava. Samuel continuou, sim, isso mesmo. Ele acabou de sugerir uma ajuda de custo para me liberar. Não, eu estou bem. Ele não foi agressivo, só desonesto. O silêncio do outro lado da linha parecia pesar toneladas. Certo. Entendido. Fico aguardando então. Obrigado, Cláudio. Um abraço. Samuel desligou o telefone e o colocou de volta no suporte. Ele olhou para Matias, cujo rosto, antes corado pelo calor e pela arrogância, agora estava pálido como cera. O que você fez? Sibilou Matias, arrancando os óculos escuros. Seus olhos estavam arregalados de pânico. Com quem você falou? Com o comandante Cláudio, respondeu Samuel, com simplicidade. Ele disse que está um pouco ocupado agora, mas que mandaria alguém para resolver. Pediu para eu não sair daqui. E pediu para o senhor também não sair. Matias olhou para a estrada deserta, depois para Samuel, depois para sua viatura. A realidade o atingiu como um soco. Ele não tinha parado um fazendeiro qualquer. Ele tinha tentado extorquir um amigo pessoal do comandante. Você não pode estar falando sério, gaguejou Matias. Eu nunca falo brincando sobre assuntos sérios, guarda, disse Samuel. Ele se recostou no banco, cruzou os braços e olhou para o horizonte. Ele disse que não deve demorar mais que 10 minutos. Matias começou a suar frio. Ele olhou para o próprio rádio na viatura, tentado a chamar, a perguntar, a se desculpar. Mas o que ele diria? Que tinha sido pego em flagrante tentando extorquir um civil? O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Matias. O único som era o do motor da velha caminhonete de Samuel, funcionando de forma constante e confiável. Exatamente como seu dono. A armadilha que ele armara para o fazendeiro acabará de se fechar sobre ele mesmo. E o tempo estava correndo. O tempo, que antes parecia arrastar-se sob o sol quente, agora tinha duas medidas. Para Samuel, sentado calmamente em sua caminhonete, era um tempo de espera paciente. Para Matias, era uma contagem regressiva para o desastre. Você está mentindo, explodiu Matias, tentando recuperar alguma forma de controle. A bravata era sua única defesa agora. Você pegou o número do quartel na internet. Você ligou para a telefonista. O comandante não atende um caipira como você. Samuel não respondeu. Ele apenas observou um pássaro pousar em uma cerca próxima. Sua calma era mais enervante para Matias do que qualquer grito ou ameaça. O policial andava de um lado para o outro na estrada de terra. Ele pegou o próprio rádio. Central. Aqui é a viatura 308. Qual a situação do comandante? A voz feminina no rádio demorou alguns segundos para responder. 308. O comandante Cláudio está em deslocamento. Todas as unidades, liberem o canal de emergência. Ele parece apressado. A cor sumiu do rosto de Matias. Ele largou o rádio como se este queimasse. Em deslocamento. Para onde? Murmurou ele para si mesmo. Mas ele sabia a resposta. Ele olhou para Samuel, e o fazendeiro encontrou seu olhar com uma tristeza serena. Ele não é meu primo, disse Samuel, quebrando o silêncio. Ele não é um conhecido distante. Conheço Cláudio desde que ele era um menino. O pai dele, Olavo, era meu vizinho. Muitas vezes eu levei para a escola na carroceria dessa mesma caminhonete quando o ônibus quebrava. Matias encostou-se na própria viatura, as pernas de repente fracas. Ele tinha escolhido, de todas as pessoas na vasta região, extorquir o amigo de infância, o vizinho, a figura quase paterna do homem mais poderoso da polícia local. Eu não sabia. Gaguejou Matias. Como eu ia saber? Você se veste como um criador de gado, completou Samuel, sem raiva. É o que eu sou. Meu trabalho é na terra. Minhas roupas ficam sujas. Minhas mãos são grossas. Isso define o meu trabalho, guarda. Não o meu caráter. E nem o seu. Matias engoliu em seco. A lição de moral, vinda daquele homem simples, feria mais do que um tapa. Ele começou a pensar rápido, tentando encontrar uma saída. Escuta, Samuel. Seu Samuel,
Acho que começamos com o pé errado, disse ele, tentando forçar um sorriso. Eu estava só, testando o senhor. Sabe como é, temos que ser duros na estrada. Ver se o cidadão está alerta. Mas o senhor passou no teste. Um cidadão exemplar, que conhece seus direitos. E seus contatos. Samuel balançou a cabeça lentamente. Por favor, guarda. Não piore a sua situação. Não me ofenda com mais mentiras. Mas, podemos esquecer isso, não podemos. Matias se aproximou da janela novamente, agora em tom de súplica. Olha, eu sou novo aqui. Fui transferido. Tenho família. Eu cometi um erro, um grande erro. O senhor é um homem bom, dá para ver. Um homem de Deus. O senhor pode perdoar, não pode? O senhor pode ligar de volta. Dizer que foi um mal-entendido. Samuel o encarou. Ele viu o pânico nos olhos do jovem. Não era arrependimento. Era medo. Medo de perder o emprego, a posição, o poder que ele usava tão mal. Eu não posso fazer isso, filho, disse Samuel, e a palavra filho saiu com peso inesperado. O que eu fiz pela instituição que o senhor representa. Pela farda que o senhor veste. Essa farda que o Cláudio honra todos os dias. O que o senhor tentou fazer comigo, não foi um teste. Foi um crime. E se o senhor fez comigo, que por acaso conheço o comandante, imagino com quantos outros o senhor não fez. Com gente que não tinha para quem ligar. A verdade das palavras de Samuel atingiu Matias. Ele se lembrou do motorista do caminhão de frutas na semana passada. Da senhora que levava queijos para vender na feira. De todas as pequenas ajudas de custo que ele havia coletado nos últimos 3 meses, desde que chegará àquela cidade e achará que todos ali eram ingênuos e atrasados. O som distante de motores, vários motores, começou a se infiltrar no ar. Não era o som de uma única viatura. Matias olhou para a estrada, na direção da cidade. No começo, era apenas um ponto de poeira no horizonte. Mas estava crescendo rápido. 3 minutos haviam se passado. Eu tenho que ir, disse Matias, correndo para a porta de sua viatura. Recebi um chamado. Uma emergência. Eu acho que não, disse Samuel, calmamente. O comandante Cláudio pediu para o senhor esperar. E a emergência? Eu acho que é o senhor. Matias parou com a mão na maçaneta. Fugir agora só confirmaria sua culpa de forma imediata. Ele estava preso. Preso pela sua própria ganância e pela calma de um velho fazendeiro. Os 5 minutos seguintes foram os mais longos da história. Matias ficou em pé ao lado de sua viatura, como um soldado em desgraça esperando a corte marcial. Samuel permaneceu em seu carro, os dedos batucando levemente no volante, no ritmo de uma música antiga que só ele ouvia. A poeira no horizonte se transformou em 3 veículos. 2 viaturas padrão, entre elas, uma caminhonete preta, grande e sem identificação, que todos na força sabiam ser o veículo pessoal do comandante. 8 minutos haviam se passado. Os veículos pararam bruscamente, formando um semicírculo em volta da viatura de Matias e da caminhonete de Samuel. As portas se abriram. 4 policiais saíram das viaturas, com postura rígida, claramente a tropa de elite do comandante. Da caminhonete preta, desceu um homem. Ele era alto, com cabelos grisalhos cortados a militar. Usava o uniforme impecável de comandante, e cada insígnia em seu peito parecia brilhar com autoridade. Ele não parecia com o menino que Samuel levará para a escola. Este era Cláudio, o comandante. Um homem forjado pela disciplina e por um senso de justiça inabalável. Matias, por puro instinto, bateu continência, a mão tremendo levemente. Cláudio não olhou para Matias. Ele nem sequer reconheceu a presença do policial. Seus olhos foram diretamente para a caminhonete velha. Ele caminhou com passos firmes até a janela de Samuel. O fazendeiro abriu a porta e desceu, ficando de pé diante do amigo. Os 2 homens se olharam por um segundo. Um com a roupa suja de terra, o outro com o uniforme engomado. E então, para o choque completo de Matias e dos outros policiais, o comandante Cláudio abriu um sorriso e puxou Samuel para um abraço forte, batendo em suas costas. Samuel, meu velho amigo. Você não muda nunca, disse Cláudio, a voz grossa carregada de emoção. Continua se metendo onde não é chamado e usando essa caminhonete que deve ter a minha idade. E você continua dramático, Cláudio, respondeu Samuel, rindo e se afastando do abraço. 3 viaturas para vir buscar um velho amigo? Pensei que bastava um café.
Eu estava em uma reunião com o prefeito. Quando sua ligação entrou, eu usei como desculpa para sair. Você me salvou de uma tarde entediante, disse Cláudio. Ele então olhou para a carga na caminhonete. Mas pelo tom da sua voz, o assunto era sério. Você está bem? Ele te ameaçou? Estou ótimo, disse Samuel. Apenas cansado. E um pouco decepcionado. Só então o comandante Cláudio pareceu se lembrar do motivo de estar ali. Aquele calor do reencontro desapareceu de seu rosto. A expressão de amizade foi substituída por uma máscara de fúria fria. Ele se virou lentamente. 9 minutos haviam se passado. Matias estava em posição de sentido, mas seu corpo todo tremia. Cláudio caminhou até ele. Ele parou a centímetros do rosto do policial. Matias tentou encontrar o olhar do comandante, mas não conseguiu. Soldado Matias, disse Cláudio. A voz dele não era alta. Era baixa, cortante e mortal. Eu ouvi sua interação com o Sr. Samuel. Meu telefone pessoal grava todas as chamadas por motivos de segurança. E eu ouvi você sugerir uma ajuda de custo. Matias abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu estou há 6 meses tentando limpar esta região, continuou Cláudio, quase num sussurro. Recebendo denúncias anônimas de extorsão, de abuso de autoridade. Pequenos comerciantes, fazendeiros, gente honesta sendo intimidada por quem jurou protegê-los. Eu estava procurando o rato. E parece que o rato caiu sozinho na minha melhor armadilha. Ele olhou para Samuel. Esse homem, Matias, esse homem que você chamou de caipira e tentou extorquir, ele é o pilar desta comunidade. Ele é o homem mais honesto que eu conheço. Ele me ensinou o que é certo e errado muito antes de eu sonhar em vestir esta farda. Cláudio se virou para seus homens. 10 minutos. Sargento, disse Cláudio. Tire o distintivo e a arma deste homem. O sargento se moveu com eficiência. Senhor, mas... Gaguejou Matias. Ele não é mais um policial. Ele é um criminoso pego em flagrante, rosnou Cláudio. O sargento desarmou Matias e arrancou o distintivo do seu peito. A humilhação foi instantânea e absoluta. Soldado Matias, disse Cláudio, agora em voz alta para que todos ouvissem. O senhor está preso por tentativa de extorsão, abuso de autoridade e conduta imprópria para um oficial da lei. Algeme-o. Enquanto os policiais colocavam as algemas nos pulsos de Matias, o agora ex-policial olhava para Samuel. Não havia mais raiva, apenas um vazio de choque. O criador de gado, o homem que ele julgou ser um nada, o observava com aquela mesma tristeza no olhar. Você vai pagar por isso, gritou Matias, num último ato de desespero enquanto era levado para a viatura. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu não estou sozinho nisso. Cláudio observou Matias ser colocado no banco de trás. A ameaça final pairou no ar, mais pesada que a poeira da estrada. O comandante se virou para Samuel, a preocupação vincando sua testa. Ele não está sozinho nisso, repetiu Cláudio. Eu temia por isso. Parece que o buraco é mais embaixo, meu amigo. O silêncio que se instalou depois que a viatura com Matias partiu era denso. Os outros policiais, sob ordens de Cláudio, começaram a liberar a estrada e a preparar o retorno à cidade. Cláudio, no entanto, permaneceu ali, ao lado da caminhonete de Samuel. A adrenalina do momento havia passado, dando lugar a uma preocupação visível no rosto do comandante. Você ouviu o que ele disse, Samuel, Cláudio começou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Ele não está sozinho. Isso é o que eu mais temia. Eu tenho recebido relatórios, murmúrios, sobre um pequeno grupo de policiais aqui do distrito que estaria complementando a renda. Mas nunca tive nada concreto. Ninguém quer falar. O medo é grande. Samuel encostou-se na lateral de sua caminhonete. O sol já começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Eu imagino. Gente simples. Cláudio. Eles dependem da polícia para a segurança. Como vão denunciar a própria polícia? Eles têm medo de represálias. Medo de quando precisarem de ajuda, ninguém aparecer. Exatamente, concordou Cláudio. E agora, você se colocou no centro disso. Matias é só um peão. Um soldado ganancioso e estúpido. Mas a ameaça dele. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Isso soa como alguém que tem um protetor. Alguém acima dele. Cláudio olhou para o amigo com seriedade. Samuel, eu quero que você me diga a verdade.
Essa é a primeira vez que isso acontece com você? Samuel ponderou por um momento. Ele era um homem que não gostava de criar problemas. Muitas vezes, ele relevava as pequenas injustiças da vida, focando em seu trabalho e em sua família. Mas aquilo era diferente. Comigo, de forma tão direta, sim, admitiu Samuel. Mas eu ouço as coisas, Cláudio. No armazém, na feira. O pessoal do caminhão de leite queixou-se de pedágios para passar com a carga. O dono da padaria na vila disse que as inspeções de segurança se tornaram muito caras de repente. Mas ninguém aponta o dedo. É sempre um dizem por aí, ponto. É assim que começa, disse Cláudio, socando o pneu da caminhonete de Samuel com frustração. Uma maçã podre que contamina o cesto. E Matias é falastrão. Ele vai cantar o nome dos parceiros assim que sentir a pressão da carceragem. Mas o chefe vai saber que foi você quem o derrubou. E eles vão tentar te intimidar. Samuel, no entanto, não parecia abalado. Eles podem tentar. Eu não devo nada a ninguém, Cláudio. Minha vida é um livro aberto. Eles não têm nada contra mim. É aí que você se engana, meu amigo, disse Cláudio, com a voz carregada de experiência. Homens como esses não jogam limpo. Eles não vão te acusar de um crime. Eles vão atacar o que você mais ama. Vão tentar sabotar sua fazenda. Vão assustar sua família. Ao ouvir a palavra família, uma sombra passou pelo rosto de Samuel. Seus olhos se estreitaram. A menção de Lúcia, sua esposa, mudava tudo. Lúcia. Murmurou ele. Exatamente. Lúcia, repetiu Cláudio. Olha, Samuel, eu vou levar isso até o fim. Vou usar a prisão do Matias para iniciar uma investigação interna completa. Vou trazer a corregedoria da capital se for preciso. Mas isso vai levar tempo. E vai irritar gente perigosa. Eu preciso que você tenha cuidado. Cláudio puxou um cartão de dentro do bolso do uniforme. Era seu número privado, o mesmo que Samuel havia ligado. Eu quero que você ligue para este número ao menor sinal de problema, disse Cláudio. Qualquer carro estranho perto da sua fazenda. Qualquer telefonema esquisito. Qualquer coisa fora do comum. Não tente resolver sozinho, entendeu? Samuel pegou o cartão. Eu sei me cuidar, Cláudio. Eu sei que sabe, disse o comandante, colocando a mão no ombro do amigo. Você é o homem mais forte que eu conheço. Mas você é forte com um arado, não com uma arma. Deixe que eu cuide dos bandidos, certo? Você cuide do gado e da Lúcia. Samuel assentiu, guardando o cartão no bolso da camisa. Certo. Mas e a minha carga? Eu realmente preciso levar esses remédios para o rebanho. Cláudio sorriu, o clima tenso se quebrando por um instante. Claro. Você está liberado, seu Samuel. E, sobre a sua caminhonete, vê se aparece na cidade para tomar um café comigo qualquer dia. E me deixa te apresentar para um amigo que vende uns veículos novos. Com desconto. Samuel riu. Essa caminhonete vai me enterrar, garoto. Agora vá. Vá fazer seu trabalho. Eu tenho o meu para fazer. Os dois amigos se despediram com um aceno. Cláudio entrou em sua caminhonete preta e, com suas duas viaturas de escolta, partiu em alta velocidade de volta à cidade, deixando Samuel sozinho na estrada poeirenta. Enquanto observava os veículos desaparecerem, Samuel sentiu o peso do que havia acontecido. Ele não tinha medo por si mesmo. Mas a preocupação com Lúcia era real. Ele entrou na caminhonete e girou a chave. O motor, confiável como sempre, respondeu. A viagem até a fazenda, que normalmente levaria 20 minutos, pareceu durar uma eternidade. Cada sombra na beira da estrada, cada farol que aparecia no retrovisor, fazia seu coração disparar por um segundo, antes que ele percebesse que era apenas um morador local voltando para casa. Quando ele finalmente passou pela porteira de sua propriedade, a fazenda Dois Irmãos, o sol já havia desaparecido. A única luz vinha da janela da cozinha, uma luz amarela e acolhedora que era o farol de sua vida. Ele estacionou a caminhonete perto do galpão e desceu. O cheiro de jasmim do jardim de Lúcia o saudou. Ele respirou fundo, tentando deixar a tensão do dia para trás. Quando entrou na cozinha, Lúcia estava de costas, mexendo em uma panela no fogão. O cheiro de arroz fresco e feijão temperado encheu o ar. Está atrasado, Samuel, disse ela, sem se virar. Aconteceu alguma coisa. Você disse que voltava antes das 5. Samuel se aproximou e a abraçou por trás, descansando o queixo em seu ombro.
Ele a sentiu relaxar em seus braços. Tive um contratempo na estrada, disse ele, com a voz baixa. Lúcia se virou, seus olhos gentis examinando o rosto dele. Ela o conhecia melhor do que ele mesmo. Ela viu a fadiga e algo mais. Uma preocupação que ele raramente demonstrava. Que tipo de contratempo? Perguntou ela, secando as mãos em um pano de prato. Samuel sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde eles haviam tomado café da manhã juntos pelos últimos 40 anos. Ele não podia mentir para ela. E, mais importante, ela precisava saber. Ele contou tudo. A abordagem do policial Matias. A tentativa de extorsão. A calma dele ao se recusar. E a ligação para Cláudio. Enquanto ele falava, a expressão de Lúcia passou da preocupação para a raiva. Mas isso é um absurdo. Tentar extorquir você. Um homem que trabalha de sol a sol. Esse policial deveria ter vergonha. Ele teve, Lúcia. Ou pelo menos, teve medo, disse Samuel. Cláudio apareceu. E prendeu o homem. Na hora. Lúcia levou a mão ao peito, aliviada. Graças a Deus. Cláudio é um bom homem. Sempre foi. Fez bem em ligar para ele. Sim, concordou Samuel. Mas não acabou aí. Ele então contou a parte final. A ameaça velada de Matias. Ele disse que não estava sozinho, Lúcia. E Cláudio acha que eles podem tentar alguma coisa. Contra nós. Contra a fazenda. O sorriso de Lúcia desapareceu. Ela se sentou na frente dele. Por um longo tempo, ela ficou em silêncio, apenas olhando para as mãos dele sobre a mesa. Mãos que haviam construído tudo o que eles tinham. Finalmente, ela levantou o olhar e encontrou o dele. Não havia medo em seus olhos. Havia determinação. Bom, disse ela, com a voz firme. Então eles que venham. Nós não fizemos nada de errado. Nós não temos medo. Esta é a nossa casa. E ninguém vai nos intimidar. Samuel sentiu uma onda de admiração por aquela mulher. Ela era sua rocha. Eu te amo, Lúcia, disse ele. Eu também te amo, Samuel, respondeu ela. Agora vá lavar as mãos. O jantar está quase pronto. E amanhã, você tem que acordar cedo para cuidar daquele bezerro que está doente. A vida, apesar da ameaça que agora pairava no ar, tinha que continuar. Mas, enquanto comiam, o silêncio entre eles era diferente. Não era mais apenas o silêncio confortável de um casal que se conhece há décadas. Havia uma nova vigilância. Naquela noite, Samuel trancou a porta da frente 2 vezes. E antes de dormir, ele olhou pela janela para a escuridão lá fora por um longo tempo. A ameaça era real, e ele sentia que a prisão de Matias não era o fim da história. Era apenas o começo. Os dias seguintes na fazenda Dois Irmãos transcorreram com uma normalidade quase forçada. O sol nascia, Samuel tirava o leite, Lúcia cuidava da casa e do jardim, e os animais eram alimentados. Para qualquer um que olhasse de fora, nada havia mudado. Mas, sob a superfície da rotina diária, a tensão era palpável. Samuel, que sempre fora um homem de sono pesado, agora acordava no meio da noite com o latido de um cachorro ou o som do vento nos eucaliptos. Ele se pegava parando o trator no meio do campo, não para admirar o gado, mas para escanear o horizonte, procurando por qualquer veículo estranho na estrada de terra que levava à sua propriedade. Lúcia, por sua vez, tentava manter a aparência de tranquilidade, mas seus olhos traíam sua ansiedade. Ela, que adorava sentar-se na varanda ao entardecer, agora preferia ficar dentro de casa, com as portas trancadas assim que o sol começava a se pôr. No terceiro dia após o incidente, Cláudio ligou. Samuel estava perto do curral quando seu celular tocou. Samuel? Como estão as coisas aí? A voz do comandante soava cansada. Tudo tranquilo por aqui, Cláudio. Tão tranquilo que chega a ser estranho, respondeu Samuel. Alguma notícia? Houve uma pausa do outro lado da linha. Boas e ruins. A boa é que o Matias está falando. Ele está apavorado. Entregou 2 nomes. 2 outros soldados que aparentemente faziam parte do esquema dele. Já estão suspensos e sob investigação. Isso é bom, não é? Perguntou Samuel. Sim. Mas é aí que entra a notícia ruim, disse Cláudio. Matias insiste que ele nunca lidou com ninguém acima. Ele diz que só prestava contas a um dos outros soldados, um cabo chamado Gilberto. Mas eu não engulo isso. Um esquema desses, que já dura meses, não é chefiado por um cabo. Há um peixe grande por trás disso.
Alguém que está protegendo a operação. E você não sabe quem é. Ainda não. Mas estou chegando perto. Coloquei a corregedoria para analisar as finanças de todo o batalhão local. Quem tiver gastos incompatíveis com o salário vai ter que se explicar. Mas é como eu disse, Samuel, isso vai irritar gente poderosa. E o peixe grande sabe que Matias foi preso. Ele sabe que o esquema foi descoberto. E ele sabe que foi por sua causa. Samuel olhou para o céu azul. Então o que você quer dizer é que, enquanto esse chefe não for pego, eu e Lucy estamos na mira. É exatamente isso, confirmou Cláudio, sem rodeios. Eu não quero te assustar, mas quero que você seja realista. Eu posso designar uma viatura para fazer uma ronda fixa perto da sua fazenda, se você quiser. Samuel pensou por um momento. A ideia de ter uma viatura parada em sua porteira o dia todo, isso não era vida. Isso era ser um prisioneiro em sua própria terra. E pior, quem garantiria que o policial dentro da viatura não era um dos amigos de Matias? Não, Cláudio. Agradeço, mas não. Isso só atrairia mais atenção. E assustaria Lúcia de morte, decidiu Samuel. Vamos manter as coisas como estão. Nós vamos ficar alertas. Temos vizinhos bons. E temos nossos cachorros. Eles dão alarme se alguém se aproximar. Tudo bem, disse Cláudio, embora sua voz mostrasse hesitação. Mas, Samuel, pelo amor de Deus, não seja teimoso. Ao primeiro sinal, ao primeiro latido estranho, você me liga. Eu não estou brincando. Mandei meus homens monitorarem a estrada que leva à sua casa. Mas eles não podem estar lá o tempo todo. Entendido. Vamos nos cuidar. E você, se cuide também. Você está mexendo num vespeiro, aconselhou Samuel. É o meu trabalho, respondeu Cláudio. Fique bem, meu amigo. A ligação terminou. Samuel guardou o telefone, sentindo um nó no estômago. O peixe grande ainda estava lá fora. E ele estava com raiva. Naquela noite, o primeiro sinal apareceu. Era quase meia-noite. A casa estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio na sala. Samuel estava em um sono leve quando foi acordado. Não por um latido, mas pela ausência dele. Seus 3 cachorros, Sultão, Brasa e Faísca, eram cães de guarda treinados pela vida no campo. Eles latiam para tudo, gambás, tatus, o vento mais forte. Mas agora, havia um silêncio total. Um silêncio mortal. Samuel cutucou Lúcia. Acorde. Fique quieta. Ela abriu os olhos, imediatamente alerta. O que foi? Os cachorros. Eles não estão latindo. Samuel levantou-se silenciosamente da cama e foi até a janela do quarto, que dava para o pátio da frente e o curral. A lua estava quase cheia, banhando a propriedade em uma luz pálida e fantasmagórica. No começo, ele não viu nada. Apenas as sombras familiares das árvores e dos galpões. E então, ele viu. Perto do galinheiro, uma sombra se moveu. Não era um animal. Era uma pessoa. Ou melhor, 2. 2 figuras vestidas de escuro, movendo-se agachadas. Seu coração disparou. Eles não estavam indo para casa. Estavam indo para o celeiro principal. O celeiro onde ele guardava não apenas o trator e as ferramentas, mas também os sacos de ração e o feno para a seca. Lúcia, sussurrou ele, a voz urgente. Ligue para o Cláudio. Agora. Diga a ele que tem gente na fazenda. Perto do celeiro. Enquanto Lúcia, tremendo, pegava o celular e discava o número, Samuel correu para a sala. Ele não tinha arma de fogo. Ele odiava armas. Mas ele tinha suas ferramentas de trabalho. Ele pegou o facão de cortar cana, pesado e afiado, que sempre deixava perto da porta dos fundos. Ele olhou pela janela da cozinha. As 2 figuras agora estavam junto ao celeiro. Ele viu um deles derramando algo de um galão ao longo da parede de madeira seca. Gasolina. O pânico o atingiu. Não era um aviso. Não era intimidação. Eles iam queimar o celeiro. Com o vento daquela noite, o fogo poderia facilmente se espalhar para casa. Eles vão atear fogo, gritou ele para Lúcia. Cláudio atendeu. Ele disse que está mandando as viaturas. Ele disse para você ficar dentro de casa. Samuel, não saia. Mas Samuel não podia esperar. O celeiro era o coração da fazenda. Perder o celeiro era perder tudo. Fique aqui e tranque as portas, ele ordenou. Antes que Lúcia pudesse protestar,
Samuel abriu a porta dos fundos e mergulhou na escuridão. Ele não era um homem jovem, mas a adrenalina lhe deu a velocidade de alguém com metade de sua idade. Ele correu agachado, usando o trator estacionado como cobertura, contornando a casa para chegar ao celeiro pelo lado oposto ao dos invasores. Ele ouviu um deles rindo. Uma risada baixa e cruel. Anda logo, despeja tudo. O chefe disse para fazer um estrago bonito, disse uma voz. E os cachorros, disse outra. Resolvido. Um pouco de carne com remédio de dormir. Vão acordar só amanhã, ou nunca. A raiva tomou conta de Samuel. Eles haviam envenenado seus cães. A raiva lhe deu coragem. Ele chegou à esquina do celeiro. Espiou. Um dos homens estava de costas, terminando de derramar o líquido. O outro estava alguns metros atrás, acendendo um isqueiro. Samuel não pensou. Ele agiu. Com um grito que surpreendeu até a si mesmo, um grito de fúria acumulada, ele saiu das sombras. Saiam da minha terra. O homem com o isqueiro se assustou e deixou o isqueiro cair. O outro se virou, mas tarde demais. Samuel avançou, não com o facão para cortar, mas usando a lateral da lâmina pesada. Ele atingiu o primeiro homem no joelho. O homem caiu com um grito de dor, largando o galão vazio. O segundo homem, vendo o vulto de Samuel com o facão brilhando ao luar, entrou em pânico. Ele não estava ali para uma luta. Ele estava ali para um incêndio fácil. Ele está armado, gritou o segundo homem, tropeçando para trás. Ele se virou e correu. Correu como um covarde, pulando a cerca e desaparecendo na escuridão em direção à estrada. O homem no chão tentava se levantar, agarrando o joelho. Calma, calma. Eu só estava. Samuel parou sobre ele, o facão apontado para o peito do homem. O rosto do invasor estava pálido de terror. Ele era jovem, não muito mais velho que um garoto. Quem mandou você? Rosnou Samuel. Eu não sei. Eu juro. Um cara me pagou. Um cara de carro importado. Ele disse para dar um susto no velho. Só um susto. Ao longe, as sirenes começaram a uivar. As luzes azuis e vermelhas piscaram na estrada principal, aproximando-se rapidamente. O som da polícia deu ao jovem um novo surto de adrenalina. Ele empurrou Samuel com força, pegando de surpresa, e saiu mancando e correndo, gritando em direção à estrada, mas na direção oposta ao seu parceiro. Samuel o deixou ir. Ele estava exausto, o facão pesando em sua mão. Ele olhou para o galão de gasolina, para o isqueiro caído na grama seca a centímetros de uma poça de combustível. Por um segundo. Ele havia chegado por uma diferença de segundos. Lúcia correu para fora de casa, o telefone ainda na mão. Samuel, você está bem? Você se machucou? Ele apenas balançou a cabeça, incapaz de falar, enquanto as viaturas derrapavam no pátio, os faróis iluminando a cena. Cláudio saltou da caminhonete preta antes mesmo que ela parasse, a arma na mão. Samuel, onde eles estão? Foram embora, disse Samuel, finalmente baixando o facão. Ele apontou para o galão. Eles iam queimar tudo, Cláudio. Tudo. Cláudio olhou para o galão, para o isqueiro, e depois para o rosto cansado e furioso do amigo. A gravidade da situação o atingiu. Isso não era mais sobre extorsão. Era sobre tentativa de homicídio. Chega, disse Cláudio, a voz baixa e letal. Chega de corregedoria. Chega de investigação interna. Isso acaba hoje. Eu vou pegar esse desgraçado, nem que seja a última coisa que eu faça. A guerra havia chegado à fazenda de Samuel. E agora, Cláudio estava pronto para revidar com força total. A fazenda de Samuel se transformou em uma cena de crime. As luzes das viaturas cortavam a noite, e os policiais, agora sob o comando furioso de Cláudio, vasculhavam a propriedade. Encontraram os 3 cachorros perto do portão. Eles não estavam mortos, mas profundamente sedados. Levem os cães para o veterinário da cidade. Agora, ordenou Cláudio a um de seus homens. Eu quero eles acordados e bem. E eu quero uma análise do que deram a eles. Outro policial trouxe o galão de gasolina e o isqueiro, ambos cuidadosamente ensacados como prova. Cláudio olhava para os objetos com uma raiva fria. Lúcia, agora mais calma, preparava café forte na cozinha, insistindo que os policiais precisavam de algo quente. Mas era mais um pretexto para manter as mãos ocupadas, para processar o quão perto eles chegaram de perder tudo. Samuel estava sentado na varanda com Cláudio.
O comandante havia dispensado a maioria de seus homens, mantendo apenas 2 de sua confiança para guardar a propriedade. Um carro importado, disse Samuel, repetindo o que o invasor havia dito. O garoto disse que um homem de carro importado pagou para dar um susto. Cláudio anotava em um pequeno caderno. Carro importado. Isso limita as opções. Especialmente dentro do batalhão. Ele levantou o olhar. Samuel, eu preciso te perguntar. Você reconheceu algum deles? A voz? O jeito de andar? Não. Estava escuro. E o que eu acertei? Ele era jovem. Parecia um desses garotos perdidos da cidade, que fazem qualquer coisa por dinheiro. O outro correu como um covarde. Ele não era um covarde. Ele era profissional, corrigiu Cláudio. O covarde era o garoto que ele contratou. O profissional é o que fugiu sem ser visto. E o que envenenou os cães. Ele sabia o que estava fazendo. O garoto que você pegou era só o bucha. A distração. Isso fez Samuel sentir um calafrio. Ele havia pensado que estava lidando com 2 amadores. Mas era um profissional e um amador. Então, disse Cláudio, fechando o caderno. O peixe grande não é apenas um policial corrupto. Ele contrata criminosos. Ele ordena ataques. Isso muda o jogo. Cláudio se levantou e começou a andar pela varanda. Pense, Cláudio, pense. Quem tem acesso a carros caros? Quem tem contato com o submundo? Quem teria motivo para se sentir ameaçado pela prisão de Matias? Ele parou de repente. Gilberto. O cabo que Matias entregou? Perguntou Samuel. Não. Outro Gilberto. Um tenente, disse Cláudio, quase para si mesmo. Tenente Gilberto. Ele comanda o patrulhamento da área. Ele que designa quem trabalha onde. Ele que mexe as peças. E ele dirige um sedã de luxo. Diz que foi herança da esposa. Ninguém nunca questionou. Os olhos de Cláudio se fixaram nos de Samuel. Ele foi transferido para cá há 1 ano. Mais ou menos na época em que as denúncias anônimas começaram. E ele foi quem treinou Matias quando ele chegou. Era uma teia de aranha, e todas as linhas pareciam de repente apontar para um único centro. Mas você não pode prendê-lo por suspeita. Pode? Perguntou Samuel. Não, admitiu Cláudio. Ele é um oficial. Ele tem proteção. Se eu for atrás dele sem provas concretas, ele se enterra mais fundo e o próximo ataque você pode ser o último. Eu preciso de algo sólido. Eu preciso que ele cometa um erro. Ou, disse Samuel, se levantando. Nós fazemos ele cometer um erro. Cláudio olhou para o amigo. Samuel, o que você está pensando? Eu disse para você não se meter. Eu não estou me metendo. Eu estou protegendo minha casa, disse Samuel. Você disse que o cabo Gilberto, o que foi suspenso, era o braço direito de Matias, certo? Sim. Cabo Gilberto. O que Matias prestava contas, confirmou Cláudio. E ele está suspenso? Em casa? Sim. Aguardando a investigação da corregedoria. Ele não pode sair da cidade. Perfeito, disse Samuel. Se esse cabo Gilberto está desesperado, ele é o elo fraco. Matias já falou. Mas o cabo ainda não. Ele deve estar com medo do tenente Gilberto, o chefe. E com medo de você. Cláudio começou a entender. Você está sugerindo que a gente pressione o cabo? Eu não, disse Samuel. Eu sou apenas um fazendeiro. Mas eu conheço pessoas. Eu conheço todo mundo nesta região. O cabo Gilberto. Onde ele mora? Numa casa alugada perto da rodoviária, disse Cláudio, já pegando seu telefone. Não, disse Samuel. Eu não quero saber o endereço. Eu quero saber quem é o dono da casa que ele aluga. Cláudio parou, um sorriso lento se formando em seu rosto. Samuel, você é mais esperto do que 100 detetives. Deixe-me verificar. Algumas ligações rápidas e Cláudio tinha resposta. A casa pertence a um homem chamado Benedito. Um comerciante aposentado. Samuel sorriu. Bento. Eu o conheço. O pai dele e meu pai abriram suas primeiras terras juntos. Eu vendi a ele seu primeiro trator. Samuel, o que você vai fazer? Eu vou fazer o que eu faço de melhor, Cláudio. Eu vou conversar. Eu vou visitar um velho amigo. Você cuida da polícia. Eu cuido das pessoas. Cláudio hesitou. Era arriscado.
Mas ele conhecia o poder da reputação de Samuel. Em uma cidade pequena, a confiança valia mais do que a lei. Tudo bem, concordou Cláudio. Faça do seu jeito. Mas eu vou ter uma equipe apaisana monitorando você. Se o tenente Gilberto souber que você está se movendo, ele não vai saber. Eu só vou tomar um café com o Bento, disse Samuel. Enquanto isso, você tem um trabalho a fazer. Espalhe a notícia. Que notícia? Que eu quase fui pego no incêndio. Que eu estou apavorado. Que eu estou pensando em vender a fazenda e ir embora. Que o susto funcionou. Cláudio entendeu imediatamente. Você quer que o tenente pense que venceu. Que ele relaxe. Exatamente, disse Samuel. Deixe o peixe grande pensar que o perigo passou. É quando ele fica descuidado. O plano estava traçado. Era arriscado, mas era a única chance de pegar o líder. Na manhã seguinte, Samuel, parecendo abatido e cansado, o que não era totalmente uma atuação, dirigiu sua velha caminhonete até a cidade. Ele não foi ao banco, não foi à delegacia. Ele foi à padaria central, onde todos os aposentados se reuniam para o café da manhã. Ele se sentou à mesa de Bento, o comerciante aposentado. Samuel! Que surpresa! Mas, o que aconteceu, meu amigo? Você parece que viu um fantasma, disse Bento. Samuel suspirou, um suspiro pesado que atraiu a atenção da mesa. Coisas da vida, Bento. Coisas da vida. A idade chega, o medo chega. Acho que estou ficando velho demais para a lida no campo. Ele passou a meia hora seguinte contando uma versão da história. Sobre os problemas na cidade, sobre a violência, sobre como ele e Lúcia já não se sentiam seguros na própria casa. Ele não mencionou o incêndio, apenas o medo. Estou pensando em vender tudo, Bento. Ir para perto dos netos, no litoral. A notícia se espalhou pela padaria como fogo em palha seca. O homem mais sólido da região, o pilar da comunidade, estava pensando em desistir. Enquanto isso, Bento, o dono da casa onde o cabo Gilberto morava, ouvia com atenção. Vender? Mas e a fazenda? A fazenda é só terra, Bento. Minha paz vale mais, disse Samuel. A propósito, você ainda aluga aquela sua casa perto da rodoviária? Um sobrinho meu está pensando em se mudar para cá, mas eu ouvi dizer que o inquilino atual é problemático. Bento franziu a testa. Problemático é pouco. É um policial. Um tal de Gilberto. Mas ele foi suspenso. Está lá, trancado o dia todo. E o aluguel deste mês ainda não pagou. Disse que o pagamento atrasou. Entendo, disse Samuel. É uma pena. Eu disse ao meu sobrinho que aqui só tinha gente de bem. Mas se até a polícia está dando problema. Samuel terminou seu café. Bom, Bento, pense no que eu disse. Se souber de alguém querendo comprar uma boa fazenda, me avise. Samuel foi embora. Ele tinha plantado a semente. 2 horas depois, Bento, o comerciante, estava batendo na porta do cabo Gilberto. Seu Gilberto, precisamos conversar sobre o aluguel. E sobre o meu contrato. Eu não alugo casa para gente que não paga. E ouvi dizer que o senhor está com problemas. Problemas sérios. Eu não quero esse tipo de problema perto da minha propriedade. O cabo Gilberto, já nervoso por estar suspenso e sem dinheiro, agora tinha o senhorio em sua porta, ameaçando despejá-lo. O cerco estava se fechando. Naquela mesma tarde, o cabo Gilberto fez uma ligação. Não para o tenente, mas para o número que o comandante Cláudio havia deixado em sua intimação, oferecendo um acordo de delação. O elo fraco havia se quebrado. O cabo estava pronto para falar. Ele estava com medo do tenente Gilberto, mas agora ele estava com mais medo de ficar na rua, sem proteção e sem dinheiro, enquanto seu chefe ficava seguro em seu carro de luxo. Cláudio recebeu a ligação. Sim, cabo Gilberto. Eu estava esperando por você. Onde podemos nos encontrar? Em um lugar discreto. O peixe grande não sabia, mas a rede estava sendo fechada ao redor dele, e a isca tinha sido um simples criador de gado. O encontro foi marcado para aquela noite. Não em um prédio oficial, mas em uma capela abandonada na zona rural, a quilômetros da cidade e da fazenda de Samuel. A segurança era a prioridade. O cabo Gilberto chegou a pé, suando frio, olhando por cima do ombro a cada 2 segundos. Ele era um homem de meia idade, com um rosto flácido que demonstrava uma vida de más decisões. Ele não tinha a arrogância de Matias,
Ele tinha o desespero de um funcionário de nível médio que de repente percebeu que era o único que pagaria a conta. Cláudio estava esperando lá dentro, na penumbra, acompanhado por 2 homens de confiança da corregedoria, que haviam chegado da capital. Cabo, disse Cláudio, a voz ecoando na capela vazia. Você tomou uma decisão inteligente. Eu não vou para a cadeia sozinho, comandante, disse Gilberto, a voz tremendo. Eu não sou o chefe. Eu juro. Eu só obedecia ordens. Eu era o contador. Eu recolhia o dinheiro de homens como Matias e repassava. Eu ficava com a minha parte, mas a maior parte ia para ele. Para ele quem? Perguntou um dos homens da corregedoria, ligando um pequeno gravador. Para o tenente, sussurrou Gilberto. Tenente Gilberto. Ele é o chefe. Ele que planejou tudo. Era a confirmação que Cláudio precisava. Comece do início, disse Cláudio. Pelas 2 horas seguintes, o cabo Gilberto despejou tudo. Ele explicou como o tenente Gilberto havia chegado à cidade com o plano pronto. Ele usava sua posição de comando para colocar policiais confiáveis, leia-se, corruptos ou fracos, em pontos estratégicos, a balança de caminhões, as patrulhas rurais, as saídas da cidade. O esquema era simples, extorsão. Pequenos valores de muitos alvos. Caminhoneiros, fazendeiros, pequenos comerciantes. Ninguém que fizesse muito barulho. O dinheiro era recolhido e entregue ao cabo Gilberto, que lavava através de uma pequena empresa de segurança fantasma e o entregava em dinheiro vivo ao tenente. E o ataque à fazenda do Samuel? Perguntou Cláudio. O rosto de Gilberto ficou pálido. Eu não tive nada a ver com isso. Eu juro. Quando eu soube, eu disse a ele que era loucura. Que mexer com o amigo do comandante era suicídio. Ele quem? O tenente. Quem mais? Ele ficou furioso quando Matias foi preso. Não pela prisão, mas porque Matias foi burro. Foi pego por um caipira. O tenente disse que a prisão de Matias expôs o esquema, e que a culpa era do fazendeiro. Ele disse que precisava mandar uma mensagem. Para o fazendeiro e para qualquer outro que pensasse em denunciar. Então ele admitiu que ordenou o incêndio, perguntou o oficial da corregedoria. Sim. Ele se gabou. Ele disse que contratou um profissional para calar a boca do velho. Ele estava rindo quando disse isso, contou Gilberto, tremendo de raiva ou medo. Ele disse que se o velho não se mudasse, a próxima mensagem seria na esposa dele. Cláudio fechou os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. A ameaça direta a Lúcia era uma linha que ele não perdoaria. Onde ele guarda o dinheiro? As provas? Perguntou Cláudio. Ele não é burro. Não fica com ele, disse Gilberto. Mas ele tem um livro-caixa. Um controle. Eu sei que ele tem. Ele anota tudo. Cada centavo. Ele é metódico. Ele guarda. Ele tem uma sala alugada. Um depósito de móveis na saída da cidade. Ele o chama de escritório. Ninguém nunca vai lá. É lá que ele guarda as coisas que não quer que a esposa veja. Inclusive o dinheiro sujo. Um depósito, repetiu Cláudio. Precisamos de um mandado. Isso levará horas, talvez dias. O juiz local é cauteloso, disse o homem da corregedoria. Até lá, ele pode mover tudo. Ele não vai, disse Cláudio, uma ideia se formando. Ele está relaxado. Ele acha que Samuel está com medo e pronto para fugir. Ele acha que venceu. Como o senhor pode ter certeza? Porque eu conheço esse tipo de predador, disse Cláudio. A arrogância é o calcanhar de Aquiles deles. E agora, vamos usar isso. Cláudio olhou para o cabo Gilberto. Você quer mesmo o acordo, cabo? Quer proteção? Quer uma pena reduzida? Qualquer coisa, comandante. Eu tenho filhos, implorou o cabo. Então você vai fazer exatamente o que eu mandar. Você vai ligar para o tenente. Agora. O plano era perigoso, mas brilhante em sua simplicidade. O cabo Gilberto, sob a supervisão de Cláudio, ligou para o tenente Gilberto. Chefe, sou eu. Desculpe ligar a essa hora, mas estou com um problema. A voz de Gilberto estava perfeitamente ensaiada, cheia de pânico. Que problema agora, seu incompetente? Rosnou a voz do tenente do outro lado. É o meu senhorio. Ele está me expulsando. Ele ouviu sobre a suspensão. E o fazendeiro, aquele Samuel, parece que ele é amigo do meu senhorio. Ele contou que eu estava envolvido. Houve uma pausa.
O fazendeiro? O que ele sabe? Eu não sei. Mas o meu senhorio me deu 24 horas. Eu não tenho para onde ir, tenente. E o dinheiro? Eu preciso da minha parte. O senhor me prometeu. Eu preciso sair da cidade. O tenente suspirou, irritado. Você é um amador, Gilberto. Mas tudo bem. Não posso ter você sendo pego e falando o que não deve. Encontre-me no escritório em 1 hora. Vou pegar sua parte. E então você some. Obrigado, tenente. Obrigado. A ligação foi encerrada. Cláudio sorriu. Ele mordeu a isca. Ele vai até o depósito pegar o dinheiro sujo. E nós vamos pegá-lo com a mão na massa. Com o dinheiro e com os livros caixa. O oficial da corregedoria assentiu, impressionado. Uma prisão em flagrante por extorsão, lavagem de dinheiro e posse de fundos ilegais. Isso coloca na cadeia por um bom tempo. E tentativa de incêndio e ameaça, adicionou Cláudio. Vamos. Temos um tenente para prender. Enquanto a equipe de Cláudio se preparava para a operação no depósito, Samuel estava em sua fazenda. Ele não sabia dos detalhes, apenas que Cláudio estava agindo. Ele e Lúcia estavam sentados na cozinha, em silêncio, bebendo chá. De repente, o telefone de Samuel tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Alô? É o seu Samuel? O criador de gado? A voz era jovem e nervosa. Sim, quem fala? O senhor não me conhece. Mas, eu sou o garoto. Da outra noite. O que o senhor acertou com o facão. O coração de Samuel parou. O que você quer? Eu só queria pedir desculpa. Eu não sabia. O cara que me contratou, o que fugiu, ele disse que era só um susto. Mas eu vi as notícias. Eu vi o policial. O tenente. Eu vi a foto dele no jornal online da cidade. Foi ele. O homem do carro importado. O tenente Gilberto? Perguntou Samuel, o pulso acelerando. Sim. Eu não sabia que ele era policial. Ele me pagou R$1.000. Eu estou com medo. Se ele for preso, ele vai me achar. E se ele não for preso, ele também vai me achar, porque eu vi o rosto dele. Onde você está, filho? Perguntou Samuel, a raiva dando lugar à pena. Escondido. Mas eu peguei uma coisa. Quando o tenente me pagou, ele deixou cair um papel do bolso. Uma chave. Uma chave de um armário, com um número. Eu peguei. Achei que podia valer alguma coisa. Samuel olhou para Lúcia, os olhos arregalados. Que número, filho? Que número está na chave? O garoto disse o número. É de um armário no depósito de móveis da saída da cidade. Eu vi o endereço no chaveiro. Era o mesmo depósito. O tenente não ia lá apenas para pegar o dinheiro. Ele ia para destruir as provas. Samuel, disse Lúcia, apontando para a janela. Um carro, um sedã de luxo escuro, com os faróis apagados, estava parado na entrada da fazenda. Ele não havia entrado, apenas parado. Samuel, ele não está indo para o depósito, sussurrou Samuel ao telefone para Cláudio, a quem ele ligou imediatamente na outra linha. Ele está aqui. Ele está na minha porteira. O garoto ligou. O tenente sabe que o garoto pode identificá-lo. Ele não vai se encontrar com o cabo. Ele veio aqui para terminar o serviço. O tenente Gilberto não ia ser pego. Ele ia eliminar as testemunhas. Primeiro, o garoto. Mas ele não sabia onde o garoto estava. Então, ele ia eliminar a testemunha principal. O criador de gado. Cláudio, do outro lado da linha, ouviu o pânico na voz de Samuel. Ele estava a caminho do depósito, do outro lado da cidade. Ele não chegaria a tempo. Samuel, escute, disse Cláudio, a voz urgente. Tranque tudo. Vá para o porão. Eu estou mandando as viaturas, mas vai demorar 15 minutos. 15 minutos. Você precisa se esconder. Eu não vou me esconder na minha própria casa, disse Samuel, a voz fria. Ele olhou para o facão perto da porta. O sedã de luxo começou a avançar lentamente pela estrada de terra em direção à casa. O peixe grande não estava relaxado. Ele estava caçando. A poeira subia lentamente atrás do sedã escuro, visível sob a luz pálida da lua. O carro não estava correndo. Estava deslizando, como um predador que sabe que sua presa não tem para onde fugir.
O tenente Gilberto estava ali, e ele não viera para conversar. Lúcia, vá para o quarto dos fundos. Tranque a porta e não saia, não importa o que você ouça, ordenou Samuel. Sua voz estava calma, mas era a calma do aço. Eu não vou deixar você sozinho, protestou ela, os olhos cheios de lágrimas de pânico. Você não vai me deixar sozinho. Você vai proteger o que é nosso. Agora vá. E ligue para o Cláudio de novo. Diga a ele que o tenente está aqui. Mantenha a linha aberta, disse ele, empurrando-a gentilmente para o corredor. Eu te amo. Agora vá. Lúcia correu. Samuel ouviu o som da fechadura do quarto girando. Ele estava sozinho na sala. Ele olhou para o facão. Era uma boa ferramenta, mas contra um homem que ele supunha estar armado, era quase um suicídio. O carro parou. As portas se abriram. Mas não foi uma pessoa que saiu. Foram duas. O tenente Gilberto não viera sozinho. Ele trouxera o profissional. O mesmo homem que envenenara os cães e fugira na noite do incêndio. Samuel recuou da janela. Seu coração batia como um tambor. 15 minutos. Cláudio disse 15 minutos. Parecia uma eternidade. Ele apagou as luzes da sala e da cozinha, mergulhando a casa na escuridão. Se eles queriam caçá-lo, teriam que fazer isso no escuro. Na casa dele. Seu Samuel. A voz do tenente Gilberto cortou a noite. Era uma voz polida, quase amigável, mas cheia de veneno. Eu sei que o senhor está aí. Saia com as mãos para cima. Eu só quero conversar. Nós fomos mal apresentados. Samuel permaneceu em silêncio, encostado na parede da cozinha. Vamos lá, velho. Não torne isso difícil, gritou a segunda voz, mais áspera. O tenente só quer garantir que o senhor não fale nada para a polícia. Um pequeno acordo. Ninguém precisa se machucar. Mentiras. Eles estavam ali para silenciá-lo permanentemente. Samuel ouviu o som de vidro quebrando. Eles não estavam esperando por um convite. Eles haviam quebrado a janela da sala. Tudo bem, vamos fazer do jeito difícil, disse o tenente, agora de dentro da casa. Samuel ouviu os passos. 2 pares de botas. Um mais pesado, outro mais leve, cauteloso. Ele deve estar no quarto dos fundos, com a velha, sussurrou a voz áspera. Vá verificar, ordenou o tenente. Eu cuido do velho. Samuel apertou o cabo do facão. Ele não podia deixá-los chegar perto do quarto de Lúcia. Ele se moveu, silencioso como um gato, da cozinha para o corredor estreito. Era sua única chance. Em um corredor apertado, eles não podiam atacá-lo os dois ao mesmo tempo. O homem áspero, o profissional, passou pela porta da cozinha, sua silhueta recortada contra a luz da lua que entrava pela janela quebrada. Ele não viu Samuel, que estava espremido no vão da porta que levava à despensa. O homem passou direto. Samuel esperou. Ele ouviu o tenente se mover pela sala, abrindo gavetas. Provavelmente procurando por dinheiro, por qualquer coisa de valor. A ganância nunca parava. Então, o homem áspero voltou. Não está no quarto da frente. Deve estar no dos fundos. Ele começou a andar pelo corredor, em direção a Samuel, em direção a Lúcia. Samuel sabia que era agora ou nunca. Quando o homem passou por ele, Samuel saiu da despensa. Ele não gritou desta vez. Ele usou todo o peso de seu corpo. Ele não usou a lâmina. Ele usou o punho pesado do facão e acertou a base do pescoço do homem. O homem soltou um UHF abafado e caiu como um saco de batatas, batendo a cabeça no chão de madeira. O que foi isso? Chamou o tenente da sala. Samuel não respondeu. Ele pegou a arma que caíra da cintura do homem caído. Era pesada. Ele não gostava dela, mas naquele momento, era uma necessidade. Responda! Gritou o tenente, a voz agora nervosa. Samuel recuou para a cozinha. Ele precisava de espaço. O tenente Gilberto apareceu na porta do corredor. Ele viu seu capanga caído. Seus olhos se arregalaram. Ele levantou a própria arma e disparou na direção da cozinha. A bala estilhaçou os azulejos da parede, a centímetros da cabeça de Samuel. Samuel se jogou no chão, deslizando para trás da velha geladeira de metal. Você é um homem morto, velho, gritou o tenente. Ele estava em pânico. Seus planos estavam desmoronando. Você devia ter aceitado a oferta de Matias. Devia ter ficado quieto. Ele disparou de novo. A bala perfurou a porta da geladeira.
Samuel estava preso. O tenente estava entre ele e a porta dos fundos. E entre ele e o quarto de Lúcia. Ele ouviu o telefone de Lúcia. Ela estava gritando ao telefone com Cláudio. Ele está atirando. O tenente está atirando no Samuel. Isso pareceu enfurecer ainda mais o tenente. Ele avançou para o corredor, em direção ao quarto de Lúcia. Cale a boca, sua velha. Não, gritou Samuel. Ele saiu de trás da geladeira. Ele não mirou com a arma. Ele mirou no que estava mais próximo. Ele atirou na direção das pernas do tenente. O tiro foi alto na cozinha pequena. O tenente gritou. Não foi um grito de dor, mas de surpresa. Samuel havia errado. Mas o tiro serviu ao seu propósito. O tenente parou de avançar em direção a Lúcia e se virou para Samuel, o rosto contorcido de ódio. Agora você morre. Ele levantou a arma, mirando com calma. Samuel fechou os olhos, esperando o impacto. Foi quando todas as luzes da propriedade se acenderam. As sirenes, que Samuel não ouvirá se aproximando, agora estavam ensurdecedoras. Elas não estavam há 15 minutos. Elas estavam ali. Cláudio, percebendo que o tenente mudará de alvo, não esperou. Ele havia enviado metade de sua força para o depósito como distração, mas ele e sua equipe de elite vieram direto para a fazenda. Polícia! Largue a arma! A voz de Cláudio soou como um trovão, vinda de um megafone do lado de fora. Faróis potentes inundaram a cozinha, cegando tanto Samuel quanto o tenente. Por um segundo, tudo congelou. O tenente Gilberto, pego entre o fazendeiro que ele subestimava e o comandante que ele traiu, tomou sua última decisão estúpida. Em vez de se render, ele se virou e correu para a janela quebrada da sala, tentando fugir pela escuridão. Ele não chegou nem perto. No momento em que seu corpo se silhuetou contra a janela, os homens de Cláudio, posicionados do lado de fora, agiram. Uma rede, disparada por um dispositivo não letal, o atingiu. Ele caiu emaranhado, parecendo um peixe grande, finalmente pego. Os policiais invadiram a casa. Mãos para cima. Mãos para cima. Sou eu. Samuel. Estou desarmado, gritou Samuel, largando a arma no chão e chutando-a para longe. Um policial o algemou rudemente contra a parede. Tirem as mãos dele, rugiu Cláudio, entrando na cozinha. Ele viu Samuel, viu o tenente emaranhado na rede lá fora, e viu o homem inconsciente no corredor. Ele correu até Samuel. Você está bem? Foi atingido? Não. Estou bem, ofegou Samuel. Lúcia. Lúcia. Ele correu para o quarto dos fundos. Lúcia. Abra. Acabou. A porta se abriu e Lúcia caiu nos braços dele, tremendo incontrolavelmente. Cláudio apareceu na porta do quarto. Tire-a daqui, Samuel. Leve-a para a varanda. A casa é uma cena de crime agora. Enquanto Samuel guiava Lúcia para o ar fresco da noite, ele passou pelo tenente Gilberto, que estava sendo algemado. O tenente olhou para Samuel, o rosto sangrando de um corte do vidro da janela. O ódio em seus olhos era puro. Você, seu caipira sortudo, cuspiu ele. Samuel parou. Ele olhou para o homem que quase destruiu sua vida. Sorte não, tenente, disse Samuel, a voz calma. A verdade. O senhor deveria tentar um dia. Agora, se me der licença, minha esposa precisa de mim. Ele deixou o tenente aos cuidados dos policiais e foi sentar-se na varanda com Lúcia, observando o nascer do sol, que começava a pintar o céu. O cerco havia terminado. O sol da manhã revelou o caos. A casa de Samuel e Lúcia, normalmente um santuário de paz, estava marcada pela violência da noite anterior. A janela da sala quebrada, buracos de bala na parede da cozinha e a lama das botas dos policiais no assoalho limpo. Mas o caos maior era na cidade. A notícia da prisão do tenente Gilberto caiu como uma bomba no quartel. Cláudio não perdeu tempo. Com o tenente preso em flagrante por tentativa de homicídio, e com a delação do cabo Gilberto e as provas encontradas no depósito, graças à chave que o garoto entregou, o comandante tinha tudo o que precisava. Ele passou a noite inteira e a manhã seguinte executando mandados. A limpeza, como Cláudio a chamava, foi implacável. Baseado nas planilhas encontradas no depósito, mais 4 policiais foram presos ao amanhecer. Não eram peixes grandes, mas eram parte vital da rede. Os que faziam a coleta, os que intimidavam testemunhas, os que perdiam boletins de ocorrência. O tenente Gilberto, vendo que seu império havia desmoronado,
e enfrentando décadas de prisão, tentou uma última cartada. Ele tentou culpar Cláudio. Ele gritou para os repórteres, que haviam se aglomerado na porta da delegacia, que o comandante Cláudio tinha uma rixa pessoal com ele, que tudo era uma armação por causa de uma velha disputa. Mas a mentira não se sustentou. Pois, enquanto o tenente gritava, algo inesperado aconteceu. O cabo Gilberto, agora sob proteção policial, decidiu fazer uma confissão pública. Ele deu uma entrevista detalhada, contando tudo. E então, encorajados pela prisão do tenente, os outros começaram a falar. O dono da padaria, o motorista do caminhão de leite, a senhora dos queijos. Um por um, eles foram à delegacia, não mais com medo, mas com raiva, para registrar suas queixas formalmente. A barragem do medo havia se rompido. A maior surpresa, no entanto, veio do garoto que ligara para Samuel. O jovem, vendo a notícia da prisão e se sentindo culpado, mas também com medo de represálias dos amigos do tenente, decidiu se entregar. Ele foi até a fazenda de Samuel. Samuel e Lúcia estavam limpando os cacos de vidro quando o garoto apareceu na porteira, de cabeça baixa. Seu Samuel, eu vim me entregar. Samuel o reconheceu. Era o mesmo que ele havia atingido com o facão. Eu sei que errei. Errei feio. Eu estava com medo. Mas eu não sou um assassino. E eu quero depor. Quero contar ao juiz que o tenente me contratou. Que ele mandou queimar tudo. Samuel olhou para Lúcia, e ela para ele. Eles viram um garoto, não um criminoso. Um garoto que havia feito uma escolha terrível por dinheiro. Entre, filho, disse Lúcia, gentilmente. Vou fazer um café para você. E então, Samuel vai te levar até o comandante Cláudio. Você vai fazer a coisa certa. O depoimento do garoto foi a peça final. Ele identificou o tenente Gilberto como mandante e o profissional, que foi pego inconsciente no corredor de Samuel, como executor. A teia estava completa. Enquanto isso, Cláudio lidava com a burocracia. O juiz, vendo a montanha de evidências, as delações, as planilhas, os testemunhos dos cidadãos e, agora, a confissão do incendiário, negou fiança a todos os envolvidos. O tenente Gilberto e seu profissional foram transferidos para um presídio de segurança máxima na capital, para aguardar julgamento longe de qualquer influência que ainda pudessem ter. Matias, o policial que começara tudo, foi o primeiro a ser julgado. Por ter colaborado desde o início, e por seu crime, extorsão, ser considerado menor em comparação com o do tenente, ele foi condenado, perdeu a farda e seus direitos, mas recebeu uma pena reduzida. Ele desapareceu da cidade assim que foi solto, um homem quebrado e humilhado. O cabo Gilberto, pela sua delação crucial, entrou no programa de proteção a testemunhas. Ele e sua família foram transferidos para outra cidade, com novas identidades. A cidade, marcada pelo escândalo, começou lentamente a se curar. Cláudio foi publicamente elogiado pelo comando-geral por sua coragem em limpar a própria casa. Ele usou a oportunidade para reestruturar todo o batalhão, trazendo policiais novos, idealistas, e promovendo os locais que ele sabia serem honestos. Na fazenda, a vida também voltava ao normal. Os cachorros de Samuel voltaram do veterinário, ainda sonolentos, mas vivos. A comunidade, ao saber do que acontecerá, do incêndio e da troca de tiros, se mobilizou. Em um fim de semana, dezenas de vizinhos apareceram na fazenda Dois Irmãos. Eles não vieram para fofocar. Eles vieram para trabalhar. Homens com ferramentas consertaram a janela quebrada, reforçaram as paredes do celeiro e instalaram novas fechaduras nas portas. As mulheres trouxeram comida, bolos, pães, galinhadas e ajudaram Lúcia a limpar a casa, apagando os últimos vestígios daquela noite terrível. Samuel, supervisionando tudo, sentiu os olhos marejados. Ele não era um herói. Ele era apenas um homem que se recusou a baixar a cabeça. Mas, ao fazer isso, ele havia dado coragem a todos os outros. Bento, o comerciante aposentado, aproximou-se dele com um copo de limonada. Então, Samuel, ainda pensando em vender a fazenda, perguntou ele, com um sorriso maroto. Samuel riu. Uma risada alta e genuína, que ele não dava há dias. Vender? Bento, meu amigo, eu não vou a lugar nenhum. Esta é a minha terra. E eu ainda tenho muito trabalho a fazer. Ele olhou para sua casa, cercada de amigos. Ele olhou para Lúcia, rindo com as vizinhas na cozinha. Ele percebeu que o tenente Gilberto estava errado. Ele não era um caipira sortudo. Ele era um homem rico. Rico de amigos,
de comunidade e de integridade. A limpeza havia terminado. A poeira estava baixando. Mas o que ninguém sabia era que o tenente Gilberto, mesmo de dentro da cadeia, ainda tinha uma última carta para jogar. Ele era um homem que não aceitava a derrota, e sua vingança estava apenas sendo planejada. Meses se passaram. A primavera chegou, trazendo vida nova à fazenda. Os bezerros nasciam, o pasto estava verde, e a memória daquela noite de terror começava a parecer um pesadelo distante. Samuel e Lúcia haviam retomado sua rotina. As cicatrizes estavam lá, o remendo na parede da cozinha, a nova fechadura na porta, mas serviam como um lembrete de sua resiliência, não de seu medo. Cláudio se tornou um visitante regular. Pelo menos uma vez por semana, ele dirigia sua caminhonete preta até a fazenda, não como comandante, mas como amigo. Ele e Samuel sentavam-se na varanda, bebendo café e falando sobre o clima, sobre o gado e, às vezes, sobre a cidade. A cidade estava melhor. Com a saída dos policiais corruptos, a confiança da população na polícia começou a ser lentamente reconstruída. As pessoas cumprimentavam Cláudio na rua com respeito, não com medo. O julgamento do tenente Gilberto estava marcado para o mês seguinte. A promotoria estava confiante. Eles tinham um caso sólido: as planilhas, as confissões, as provas físicas do incêndio e da troca de tiros. E a testemunha principal seria o próprio Samuel. Samuel não estava ansioso. Ele não gostava dos holofotes. Mas sabia que era seu dever. Era o capítulo final da história. Uma semana antes do julgamento, Cláudio apareceu na fazenda. Mas desta vez, ele não estava relaxado. Ele estava tenso, o uniforme impecável parecendo rígido. Samuel, Lúcia. Precisamos conversar, disse ele, sério. Sentaram-se na cozinha. Lúcia serviu o café, mas Cláudio não tocou na xícara. Recebemos informações da capital, começou Cláudio. Do presídio onde o tenente Gilberto está. Ele não está agindo como um homem derrotado. Ele está fazendo ligações. Usando advogados caros. Ele está tentando apelar, perguntou Samuel. Pior. Ele está tentando mudar a narrativa, disse Cláudio. Ele vai alegar no julgamento que ele era o mocinho. Que ele estava investigando um esquema de corrupção liderado por mim. E que eu usei você, Samuel, meu amigo de infância, para armar uma cilada para ele. Samuel e Lúcia ficaram boquiabertos. Mas isso é loucura, disse Lúcia. Temos testemunhas. Temos o cabo. Temos o garoto. E ele tem uma explicação para cada um, continuou Cláudio. O cabo Gilberto, um policial com problemas financeiros que eu subornei. O garoto, um pequeno delinquente que eu paguei para mentir. O incêndio, ele vai dizer que foi uma infeliz coincidência, ou até mesmo que nós plantamos as provas. É a nossa palavra contra a dele. Um comandante e um fazendeiro contra um tenente condecorado. Samuel franziu o senho. Mas e as planilhas? O dinheiro? Ele vai dizer que eram parte da investigação dele. Que ele estava juntando provas contra mim, disse Cláudio, com frustração. O advogado dele é bom. Ele está tentando transformar o julgamento em um circo, para criar dúvida razoável. Ele só precisa de um jurado que acredite na teoria da conspiração dele. O silêncio na cozinha era pesado. O tenente, mesmo preso, ainda conseguia lançar uma sombra sobre eles. Então, disse Samuel, lentamente, ele está dizendo que eu e você somos os criminosos. Exatamente. E ele está pintando você, Samuel, como a mente por trás de tudo. Um fazendeiro poderoso que usa sua amizade com o comandante para controlar a cidade. É absurdo, mas é inteligente. Samuel se levantou e foi até a janela. Ele olhou para suas terras. A terra que ele trabalhou com as próprias mãos. A terra que o tenente queria queimar. Ele me chamou de caipira, murmurou Samuel. Depois me chamou de sortudo. Agora, ele me chama de mente criminosa. Ele não consegue decidir quem eu sou. Ele se virou para Cláudio. Ele está desesperado, Cláudio. E homens desesperados cometem erros. Ele acha que é inteligente, mas ele se esqueceu de uma coisa. O quê? Perguntou Cláudio. Ele esqueceu do primeiro dia. Ele esqueceu do policial Matias, disse Samuel. Matias? Mas o que ele tem a ver com isso? Ele já foi julgado, cumpriu sua pena. Exatamente, disse Samuel. Matias foi o começo de tudo. E ele foi pego por quê? Porque eu fiz uma ligação.
E você me disse algo importante naquele dia. Cláudio pensou. Que eu estava em uma reunião com o prefeito. Não. Depois. Quando você prendeu Matias, disse Samuel. Você disse, eu ouvi sua interação com o Sr. Samuel. Meu telefone pessoal grava todas as chamadas por motivos de segurança. Os olhos de Cláudio se arregalaram. A gravação. A ligação original. A ligação original, confirmou Samuel. A prova de que Matias tentou me extorquir. A prova de que eu liguei para você pedindo ajuda, não dando ordens. A prova que mostra exatamente como tudo começou. Antes de advogados, antes de teorias. Apenas a verdade. Cláudio correu para o carro. Ele sempre fazia backup de seus arquivos de segurança. Em minutos, ele estava de volta com um laptop. Ele encontrou o arquivo. Eles ouviram. A voz calma de Samuel. O tom surpreso de Cláudio. A menção de Matias. A sugestão de ajuda de custo. A promessa de Cláudio de mandar alguém. Não havia conspiração. Não havia armação. Havia apenas um cidadão denunciando um crime e um policial fazendo seu trabalho. É isso, disse Cláudio, a tensão desaparecendo de seus ombros. Esta é a verdade. É a bala de prata. Isso destrói a defesa inteira dele. Sim, disse Samuel. Porque no final, Cláudio, não importa o quão complicado eles tentem tornar as coisas. A verdade é sempre simples. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado. O tenente Gilberto estava lá, de terno, parecendo um executivo, o advogado sussurrando em seu ouvido. O advogado de defesa passou a manhã inteira pintando Cláudio como um tirano e Samuel como seu cúmplice. Ele estava indo bem. O júri parecia confuso. Então, a promotoria chamou sua última testemunha, o comandante Cláudio. No final de seu depoimento, o promotor perguntou: Comandante, a defesa alega que o senhor e o senhor Samuel tinham um plano para armar para o tenente Gilberto. Como tudo isso realmente começou? Cláudio olhou para o júri. Começou com um telefonema. E, com a permissão do tribunal, eu gostaria que o júri ouvisse. O advogado de defesa protestou. Objeção. Isso é indeferido, disse o juiz. Eu quero ouvir. O áudio foi tocado no silêncio do tribunal. A voz de Samuel, calma e respeitosa. A voz de Matias, arrogante, ao fundo. A tentativa de extorsão. Quando a gravação terminou, não havia mais dúvidas no rosto de ninguém. A mentira elaborada pelo tenente havia desmoronado contra a simples verdade de uma ligação telefônica. O tenente Gilberto baixou a cabeça. Ele sabia. Estava acabado. O júri não demorou nem uma hora. Culpado. Todas as acusações. A câmera do tribunal focou no rosto do tenente sendo levado algemado. Mas, ao lado, focou em Samuel, que não parecia triunfante. Ele apenas parecia em paz. O legado daquela história não foi a prisão. Foi a prova de que a integridade de um homem simples era mais forte do que a corrupção de um exército de homens desonestos. A vida, por fim, encontrou seu ritmo tranquilo. O tenente Gilberto foi condenado a uma longa sentença, e seu nome se tornou uma nota de rodapé na história da cidade, um aviso sobre o que acontece quando a ganância supera o dever. Samuel e Lúcia envelheceram juntos na fazenda. A janela foi consertada, a parede foi pintada, e novos cães, descendentes de Sultão e Brasa, agora corriam pelo pátio. Samuel nunca se viu como um herói. Quando as pessoas da cidade o paravam para agradecer, ele apenas acenava com a cabeça e mudava de assunto, perguntando sobre a colheita ou sobre os filhos. Para ele, a bravura não estava no confronto. Estava na decisão de não se curvar, de não pagar o suborno, de fazer aquela primeira ligação. Ele provou algo que muitas vezes esquecemos. A verdadeira força não grita. Ela não precisa de uniformes ou de carros de luxo. A verdadeira força é silenciosa. É a calma de um criador de gado, parado em uma estrada de terra, que sabe o que é certo e se recusa a aceitar o errado. Cláudio eventualmente se aposentou como comandante, mas sua amizade com Samuel durou até o fim. Eles se tornaram dois velhos sentados na varanda, assistindo ao pôr do sol, tendo compartilhado um segredo. Eles sabiam que, juntos, haviam salvado uma cidade. A caminhonete velha de Samuel, aquela que Matias havia debochado, continuou funcionando. Samuel a dirigiu até o dia em que não pôde mais. E ela ficou lá, estacionada perto do celeiro, não como um pedaço de metal velho, mas como um monumento.
Um monumento à resistência. Porque, no final das contas, esta história não é sobre um policial corrupto que foi preso. É sobre o poder da integridade. É sobre um homem que, em um mundo que grita, escolheu permanecer calmo. E nessa calma, ele encontrou uma força que moveu montanhas, expôs a corrupção e restaurou a justiça. O policial Matias tentou extorquir o criador de gado. 10 minutos depois, o comandante chegou e o prendeu. Mas a lição que Samuel deixou para aquela cidade, essa duraria para sempre.